Na sessão plenária desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, os ministros trataram da flexibilização de pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles decidiram que a União não precisa comprovar os gastos com o combate à pandemia e estenderam a decisão para estados, municípios e o Distrito Federal. Veja na reportagem de Leandro de Souza. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade do presidente da República, que permite ao governo aumentar os gastos com os programas de combate ao novo coronavírus sem precisar justificar nem explicar a origem do investimento. Isso permitiu a criação do programa federal, que prevê o pagamento de ajuda emergencial de 3 parcelas de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda. A Advocacia Geral da União invocou o direito à saúde e à vida acima de quaisquer outros. O advogado-geral da União, José Levi Júnior, sustentou os argumentos e fez questão de agradecer a concessão da medida cautelar pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele pediu a extinção da ação direta de inconstitucionalidade por entender que ela perdeu o objeto, já que o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que autorizou o aumento de gastos pela União, estados, Distrito Federal e municípios, desde que o dinheiro seja aplicado em programas de combate à pandemia da Covid-19 e por tempo limitado. O ministro relator destacou ter concedido a liminar com base nos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da saúde e da vida, mas entendeu que após a promulgação da emenda constitucional conhecida como PEC da Guerra, que flexibilizou as regras de controle de gastos, a ação perdeu o objeto e votou por referendar a liminar e extinguir a ação. Não por inconstitucionalidade superveniente, mas porque não há aqui interesse no procedimento dessa ação. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator e referendou a medida cautelar, mas divergiu quanto à extinção da ação, por entender que ela não trataria dos gastos estaduais e municipais. Já o ministro Marco Aurélio votou pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade, mas divergiu sobre a concessão da medida cautelar. Os votos que se seguiram acompanharam na integralidade o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Com isso, por maioria, os ministros referendaram a liminar que autorizou o governo a elevar os gastos públicos acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia da Covid-19. E também, por maioria, decidiram extinguir a ação direta de inconstitucionalidade por perda de objeto. Vamos entender tudo isso melhor? Para isso, quem também acompanhou a sessão de hoje foi a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Obrigado. Boa noite, Guilherme. Então, você pode explicar melhor o que aconteceu? Os ministros começaram julgando esse caso com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e terminaram usando uma emenda constitucional. O que foi que aconteceu? Boa noite, Guilherme. Os efeitos dessa decisão acabaram sendo mantidos tal como o ministro Alexandre de Moraes havia decidido na medida cautelar. Mas em razão da superveniência da promulgação no dia 7 de maio de uma emenda à Constituição autorizando esses gastos da União sem a necessidade de comprovar, mas desde que os gastos sejam destinados a esse enfrentamento da pandemia, os ministros acabaram mantendo essa decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos entender. No começo, foi apregoado um referendo, uma ratificação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinava a suspensão de alguns dispositivos, alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para afastar a exigência de comprovação de gastos, tanto para a criação ou expansão de programas públicos pela União, estados, municípios e o Distrito Federal no combate à pandemia. Só que com a promulgação dessa emenda à Constituição, acabou se perdendo o objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque essa emenda constitucional traz justamente um regime extraordinário desses gastos financeiros, orçamentários e até contratuais. Só que a emenda, ela trata apenas desse regime especial extraordinário para a União. Então, ao julgar esse referendo durante essas discussões, os ministros entenderam, por referendar a medida cautelar e manter os efeitos dela da data em que ela foi deferida, do dia 29 de março até a data desse julgamento, extinguiram a ação porque perdeu o objeto em razão dessa emenda que foi promulgada no dia 7 de maio e decidiu que essa emenda à Constituição,
embora fale desse regime extraordinário apenas para a União, estendeu também os efeitos para estados, municípios e o Distrito Federal. Ou seja, os gastos destinados ao enfrentamento da Covid-19 não precisam ser comprovados efetivamente, mas enquanto durar o período de calamidade pública. Então, há um prazo para que essa excepcionalidade seja justificada. E com base nessa emenda, portanto, os ministros disseram que essas situações excepcionais valem não só para a União, mas também para todos os outros entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios. Karina Zucolotto, obrigado. Eu que agradeço. Boa noite para você. Boa noite.